Bem-vindo todos. Nosso quarto episódio, né? Quarto episódio. Estamos aí com uma pessoa muito especial. Cara aí que eu conheci trabalhando. Cara super gente fina. A gente trouxe para falar bastante aí sobre observabilidade, né? Observabilidade. Quem que será que é o Atanis? Cara, é o cara que eu aprendi sobre observabilidade com ele. Então é um Eu cara bom, hein? Prestando serviço para uma instituição financeira e eu cuidava de um time de SRE ali, de Run the Business. E aí o meu contato direto era com esse cara, via ali os dashboards. E aí fui aprendendo muito com esse cara. E o cara é Jonas, cara. O cara do Dynatrace. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por aceitar o convite e pela disponibilidade. Obrigado. Muito bom, muito bom. Para começar, Ademar, vamos entender um pouquinho da história do Jonas, né? Quem é o Jonas? Conta um pouquinho aí, cara. Quem é o Jonas? Vamos lá. Obrigado pelo convite, Ademar, Atanis aí, amigos que eu fiz nessa trajetória. Eu sempre brinco, né? A gente se encontra nas TIs da vida. No caso, a gente se encontrou nas TIs da vida. Bom, meu nome é Jonas, né? Eu trabalho aí com tecnologia já tem algum tempo, especificamente com Dynatrace já há alguns anos. Não só Dynatrace, mas focado em Dynatrace já há uns 6, 7 anos. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, ali da Zona Sul de São Paulo, região do Jardim Ângela, nascido e criado na periferia de São Paulo. Eu tenho uma história interessante com tecnologia, porque, diferente de alguns colegas, eu fui cursar tecnologia, eu fui começar a estudar tecnologia um pouquinho mais tarde. Então eu comecei trabalhando com N atividades ali, trabalhei na rua de motoboy, trabalhava com oficina mecânica, meu pai teve esse tipo de empreendimento. E quando eu fui decidi estudar, fazer um curso superior, antes a gente falava curso superior, né? Hoje em dia o pessoal nem fala isso. Mas fui fazer um curso superior ali, eu não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet, coisa que hoje é quase impensável, né? Meu sobrinho até brinca comigo, fala, nossa, tio, você é antes do Google. Então, para a geração mais nova, pensar em não ter internet é muito difícil. E eu comecei a estudar tecnologia sem ter acesso à internet, então eu ficava horas mais cedo ali no laboratório da faculdade estudando. E eu comecei minha trajetória, meu primeiro contato com tecnologia assim. E aí tive a oportunidade de entrar no mercado, numa função mais inicial. E aí fui achando meu rumo nos caminhos da vida aí. Bacana, cara. Vamos dizer que tecnologia é justamente isso daí, né? Meu sonho era segurança da informação, cara. Sabia? Meu sonho era... Eu ia entrar num time de SOC, quase entrei num time de NOC. No final, eu passei por diversos times, quase tudo. Arquitetura, governança, operações, desenvolvimento. Só não passei por segurança. Então, isso que é legal, que você vai se moldando conforme você vai descobrindo. Gosto mais disso, não gosto mais de outra coisa. Bacana essa trajetória. Mais um exemplo que a gente tem falado, que tecnologia é... Mais um cara de sucesso, mais um cara que teve dificuldade, veio da comunidade e tá aí, dando show na tecnologia. Legal. Muito bom. Manda aí, Ademar. Cara, eu fiquei curioso. Você falou que começou, enfim, a carreira, né? O que te atraiu na observabilidade, né? Antes de a gente falar de observabilidade, monitoramento, como que você chegou nesse tema, né? Que principalmente é um cara que conhece muito de Dynatrace. Demais. Antes de chegar no Dynatrace, a trajetória ali, né? O que brilhou seus olhos para se especializar mesmo nessa área, né? Eu tive contato com o que hoje nós chamamos de observabilidade, né? E antigamente a gente só ouvia o termo monitoração. Logo, meio que por acidente, para falar a verdade. Eu fiz ali minha primeira graduação, foi na área de redes. Depois eu fiz uma formação da Cisco, né? Que é o programa que eles têm muito forte até hoje, que é a formação CCNA Cisco.
E até então eu achava que eu ia ser um profissional hands-on ali, configuração de roteador e tudo mais. Só que acabou que eu não consegui ali logo de cara uma oportunidade na área, então eu continuei estudando, estudava bastante, comecei a estudar bastante sistema operacional, os MSCA da vida, MSC da vida. E aí eu procurando ali uma oportunidade, eu acabei tendo minha primeira oportunidade em uma área de monitoração, vamos chamar assim, que foi na empresa NET, há bastante tempo atrás. E ali eu tive contato com essa estrutura, né, que o pessoal tem muito como NOC, enfim. Era um centro de monitoramento da área de tecnologia, estava sendo estruturado, e eu entrei ali na primeira posição ali, aquela pessoa que ficava olhando as telas, os alertas. Então eu comecei minha trajetória por essa área. E aí eu fui, uma vez dentro desse time, eu fui tendo oportunidade, passei por algumas cadeiras ali do que o pessoal conhece dentro do ciclo de governança ITIL, das boas práticas do ITIL, passei por algumas cadeiras, até que eu caí ali e fui convidado para trabalhar na parte focado nas ferramentas, né? Então, caí na área de observabilidade, entre aspas, por acidente, foi essa a primeira oportunidade que eu tive, e aí a partir daí eu comecei a focar nessa área, desenvolver. E ele tá numa empresa aí que eu sou fã, cara. Não só eu, mas muita gente. Sim. Com o que ela entrega, a capacidade, poderio que tem a ferramenta. Conta pra gente um pouquinho como que é ser acho que é especialista que você tá, né? Isso, na Dyna. Hoje eu trabalho na Dynatrace, eu tive a oportunidade de conhecer o Dynatrace ainda na condição de cliente. Trabalhei muito tempo com outras ferramentas, com outras plataformas. Trabalhei em algum período da minha carreira não só como especialista técnico em ferramental, mas trabalhei em diferentes cadeiras do processo ali que envolve a área de monitoração, observabilidade. Trabalhei na cadeira de quem concebe a ideia, desenha, estrutura. Legal. Tive uma rápida experiência ali de quase um ano. Trabalhei numa empresa que se arriscou a desenvolver uma plataforma de observabilidade. Bacana. Foi um projeto ali bem arrojado, acabou não tendo o patrocínio até o final, mas tive essa oportunidade. E trabalhando na última empresa que eu estava anteriormente a essa, eu recebi um convite, uma oportunidade de trabalhar na Dynatrace. Eu já naquele momento não estava atuando tão especificamente só com Dyna, eu trabalhava mais no desenho de solução ali, trabalhava junto com o Ademar aqui, nós desenhávamos um desenho, discutíamos a estratégia de observabilidade da empresa que nós estávamos, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Dyna. Hoje é uma empresa, cara, que mudou muito minha perspectiva profissional. Antes de trabalhar lá e trabalhando lá também, eu já era fã do produto como profissional de tecnologia, e estando hoje dentro da empresa eu tenho ainda mais motivos para gostar, assim, sabe? Não tenho nada a ver com a área de marketing, não sou um cara de vendas, não sei vender, mas tecnicamente falando, o produto é bem bacana. Assim. Só pegando um gancho aqui, quem tá assistindo a gente, para entender, talvez se não conheça a Dynatrace, ela é como se fosse um Google, uma Microsoft para quem fala de observabilidade. É uma das grandes big techs nesse tema, e quem fala de tecnologia geralmente fala, pô, meu sonho é trabalhar na Google, trabalhar na Microsoft, enfim, nessas grandes empresas, né? Quem fala de observabilidade, com certeza é uma das empresas que todo mundo gostaria de trabalhar. Então, ter o Jonas aqui é poder ter a visão de quem está dentro de uma grande empresa de observabilidade, contribui muito para nós aqui no TechOps. Então, para quem não está entendendo, a importância é essa. Fazendo um comparativo aí, quem está na área de tecnologia, a gente pode dizer que é um sonho de quem está em observabilidade, tá numa dessas grandes empresas aí, Dynatrace, Datadog, enfim, são dois grandes players nesse mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pegando o gancho aqui, ô Jonas, falando do ferramental, né?
o que você acha da ferramenta como um fator de destaque? Né? Puta, a Dynatrace, a ferramenta Dynatrace, ela tem destaque ou ela é mais utilizada no mercado por conta dessas características, né? Eu queria escutar um pouquinho de você sobre isso. Uma coisa que é legal da Dynatrace é que é uma empresa que está sempre antenada às tendências de mercado. Ela ouve bastante ali o que seu público pede. Então, quem é um pouquinho mais velho conheceu um outro produto da Dynatrace, que era o Epimon. Era um produto que estava ali posicionado como líder de mercado também naquela ocasião. E a Dyna teve a percepção de entender que o mercado estava mudando. Aquele produto, apesar de ser o líder, talvez ele não se mantivesse como líder porque a necessidade do mercado mudava. E a Dynatrace teve essa percepção, passou a investir num novo produto chamado Dynatrace, que é o nome da empresa. E isso exemplifica, dá um exemplo, ilustra na prática como a empresa está antenada. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, eu trouxe esse exemplo para mostrar que a Dynatrace tem uma coisa muito interessante, que é essa questão de estar ligada ao que está acontecendo. Ela percebeu que o mercado estava mudando, que o mercado estava indo para uma nova direção, as necessidades estavam sendo cada vez mais, chegavam de uma forma cada vez mais rápida, e aí entendeu que precisava investir num novo produto. Isso foi feito, foi criado a Dynatrace. E hoje eu posso dizer que está acontecendo a mesma coisa. Não mudança de produto, mas a Dyna reformulou o produto novamente. Tem muita mudança acontecendo, trazendo muitas features novas que tem bastante adesão às necessidades dos clientes. Então, um fator que eu destaco bastante em cima da sua pergunta é esse posicionamento que a marca tem de estar antenada com o que precisa, o que a gente tem que entregar de novo, o que a gente faz bem que precisa manter ou não manter. Então a Dyna tem esse viés aí, eu acho isso bem bacana. Além de ter ali uma adesão, uma fácil implementação, a Dyna lançou conceitos aí que hoje serve de referência para empresas do mesmo segmento. Eu acho isso bem legal. Eu não sou adepto da guerrilha, sabe? Não acho isso bacana. Então acho legal ver que existem outras soluções também se posicionando bem no mercado, e muitas coisas que nós vemos, eu como profissional de tecnologia, até mesmo antes de ser profissional da Dynatrace, eu já via coisas, a gente vê coisas aparecendo na Dynatrace e depois sendo implementadas em outras features. Então ser uma empresa que lança tendências é interessante também, e a Dyna tem esse desafio de se manter como tal, e ela tem trabalhado para isso. Então tem coisas, nós tivemos um bate-papo aqui com outro colega, ele trouxe um ponto que eu acho muito legal. É muito importante na área de observabilidade você ter ferramentas que te auxiliam, né? Eu concordo plenamente que vai chegar em um momento que você precisa ter algum trabalho adicional do lado do código, da aplicação, mas as ferramentas elas vão te dar muitas a plataforma da Dynatrace vai te dar muitas ferramentas que te apoiam nessa implementação. Às vezes a sua implementação é do zero, e o Dyna se destacou muito nisso. Ele lançou um produto que em algum momento conseguia fazer uma implementação em questões de dias, enquanto outras soluções que a gente trabalhava, enfim, até o antigo produto da Dynatrace, que nem eu falei, o Epimon, a implementação era muito mais demorada. Então, esse é um ponto bem bacana aí para complementar nessa resposta. Machine Learning, né? acho que é o Davis, né? Que o Davis. O Davis isso, aí já foi um precursor, né, nisso tudo. Hoje você vê a maior parte das ferramentas de mercado já trazendo, e quando, de fato, é muito simples você instalar um Dynatrace, você já tem boa parte. Para quem não tem nada, começar com Dynatrace já é ter muito já. Exato. Já é ter muito. Cara, traz pra gente um exemplo prático. Claro, se você quiser citar nome de empresa, nome de projeto, fica à vontade. Se também não quiser, fica a seu critério. Um exemplo prático que você teve, que você viu que o Dynatrace ajudou a melhorar o desempenho de uma aplicação, desempenho de negócio, qual que foi o impacto ali utilizando o Dynatrace? Acho que é um case, né? Um case muito Perfeito. interessante para compartilhar, né? Cara, o Dynatrace, trabalhando com o Dynatrace, eu tive a oportunidade de experimentar situações em que o desempenho de uma aplicação web, por exemplo, de um e-commerce, foi elevado assim,
a uma potência bem significativa. Às vezes você tinha uma transação ali que demorava alguns segundos, ou mais que segundos, ou quebrava por N fatores, você não tinha essa leitura, essa percepção. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas de telecom. Na época lançava-se um produto que hoje Netflix engoliu, mas um produto ali de reprodução de mídia, e o Dynatrace apoiou na entender como que estava acontecendo, como que as chamadas em back-end aconteciam, que era tudo muito às cegas. Um caso bem legal que eu tive, trabalhei na época da pandemia em uma empresa que estava lançando ou relançando sua plataforma de telemedicina. E aquele produto nasceu baseado em cima do monitoramento da Dynatrace. Nasceu com o monitoramento da Dynatrace, né? E durante a fase de concepção do produto, você conseguia ter diversos insights de quão performático estava ou não estava a aplicação. Então foi possível ter bastante insights. Um outro exemplo bem legal, isso já é um pouquinho mais antigo, também dessa empresa na área da saúde. Eles tinham um produto, vamos dizer assim, que era um back-end deles, que é o core da análise clínica lá dessa empresa. E o Dynatrace também fazendo, aí já tirando a questão de front-end, né? Uma aplicação 100% back-end que controla esteiras de análise clínica ali. E plugando o monitoramento, a parte de APM, de trace, foi possível ver e identificar diversos gargalos que a aplicação tinha. E são aplicações bem sensíveis, né? Que aí você está falando de amostra biológica, tem uma questão ali de tempo de vida daquela amostra. Então, uma aplicação, um produto desse de análise clínica, ele é bem sensível. Então, tinha-se uma questão muito obscura nessa aplicação, não se entendia o que acontecia ali, tinha muito erro, às vezes parava uma esteira, e o Dynatrace apoiou bastante nessa parte aí. O pessoal conseguiu evoluir o produto usando o Dynatrace. Top demais. E pegando esse gancho que você trouxe do Machine Learning, tem também a parte de observabilidade com o IOPS, né? No Dynatrace, como que você vê essa feature gerando insights que na forma default não conseguiria? O Dyna, ele se integra muito bem, não só com IOPS, né, mas com boa parte das esteiras aí, com as pipelines. O Dynatrace, ele tem na sua raiz, né, que nem o Ademar comentou, uma inteligência artificial já há bastante tempo, que é o Davis, é o nome da IA do Dynatrace. É uma IA do tipo determinística, que ela tenta identificar ou correlacionar eventos. Então, o que o Dynatrace faz é analisar uma série de eventos que acontecem durante uma janela de tempo, e se nessa janela de tempo eu tive um problema, que se eu tiver toda a minha esteira devidamente monitorada, então imagina que eu tive uma degradação no meu front-end. O Dynatrace, a inteligência artificial do Dynatrace vai tentar correlacionar os eventos de todas as camadas que estão monitoradas ali e apontar para você, às vezes, uma causa raiz. Quando você tem uma parte da sua entidade não monitorada, ele vai sugerir, existe uma parte aqui não monitorada, é importante expandir o monitoramento, enfim. Então, o Dyna já tem isso há bastante tempo. A gente fala muito de métrica, né, dos 3 pilares da observabilidade, né, métrica, traces e logs, mas o Dyna já traz há mais tempo conceitos adicionais, que é a monitoração da parte de front-end, a parte de topologia, que dentro da Dynatrace a gente chama de Smartscape. Então, os pilares de observabilidade para a Dynatrace, eles vão além desses 3. Então, o Dyna consegue relacionar informações de diferentes entidades, criar topologias, que é algo que você encontra em outras plataformas, mas o Dyna já faz isso há bastante tempo. Então, é uma coisa que a gente tem bem bacana dentro do Dyna. É possível, e é uma pergunta que eu nunca explorei, né? E aí, como um especialista aqui em Dyna, é melhor para me responder. Dentro do Dyna, eu consigo ativar gatilhos para resolver alertas, incidentes gerados, que eu vejo as pessoas muito usando o Splunk para isso, né? Para disparar esses gatilhos, criando ali os portais, enfim, fazendo essa parte de IOPS muito mais com Splunk, né? Não sei, aí eu queria saber de você, existe essa feature hoje no Dyna que eu consigo disparar um gatilho para determinado alerta, para um restart, alguma coisa nesse sentido? Consegue. O Dyna já tinha essa funcionalidade.
Mas como eu comentei há pouco que o Dyna já se reformulou, lançou novas features, hoje o Dyna tem uma nova funcionalidade que é um workflow no conceito drag and drop mesmo. Ali você monta visualmente. Que legal. E aí a cada janela de update, a Dyna vai lançando novos conectores. Mas hoje você consegue criar uma chamada externa, pode ser para um webhook, pode ser para uma ferramenta terceira, ou uma ferramenta que você já tem de gestão de automação, um Ansible da vida, por exemplo. Você consegue usar um conector nativo do Dynatrace e disparar uma ação externa. Ou, por exemplo, você consegue criar, vou além, você consegue criar diferentes condições. Você não está mais atrelado a um alerta. Se eu tiver um alerta, eu gero um acionamento. Não mais só. Você pode criar uma query dentro do Dynatrace, na linguagem de query nova, que é o DQL, e relacionar eventos. Por exemplo, um exemplo bem bobo, tá? Se eu tiver um aumento de CPU da entidade X, e ao mesmo tempo eu tiver um problema aberto, e vamos supor que eu estou fazendo ingestão de log ou de métrica externa, que hoje o Dynatrace se permite, e se eu tiver nessa métrica que eu faço ingestão externa, um aumento de um retorno 500, enfim, você cria uma condição lá. Essa condição como verdadeira, você pode gerar um trigger novo, um gatilho novo, que pode ser um acionamento para uma ferramenta externa, pode ser uma notificação via Slack. Então, o Dyna hoje tem um recurso bem legal para integrar com as esteiras de self-healing. Você pode receber uma notificação, por exemplo, um evento da sua esteira de pipeline. O Dyna tem a feature de releases ali que registra para você se teve um evento de deploy recente ou não. Tem bastante coisa legal. Você pode, por exemplo, usando esse cenário que eu falei, ativar nesse workflow uma chamada para fazer o rollback de um deploy, por exemplo. Claro que isso depende também de um pouco de maturidade na implementação, né? Vai um pouco na linha do que o convidado anterior comentou, o William, que chega um determinado momento que você também precisa evoluir. Mas a plataforma da Dynatrace hoje te dá uma série de ferramentas para evoluir na observabilidade e nos seus satélites, né? Isso aí é muito importante, né, que você trouxe, que é a parte do que o pessoal comenta de self-healing, né? Self-healing. Cara, eu tenho um problema, aí vai muito de encontro com a conversa que nós tivemos aqui anteriormente com o William, que é, cara, automatizar, né? Eu não preciso quando, por exemplo, um processo cair, eu não preciso que o meu desenvolvedor vai lá e dá um start no processo. Né, como que através de uma ferramenta de observabilidade eu consigo, né, de forma automatizada, através de um gatilho, subir aquele numa processo. única plataforma, né? Uma única plataforma. Então é bacana saber que o Dyna tem isso, e não só isso, né, eu consigo fazer algo mais complexo para realmente conseguir se antecipar aos problemas. E aí, dando continuidade, a pessoa que vai trabalhar com Dyna, ou a empresa que vai começar a colocar o Dyna, com a sua experiência, quais são os desafios comuns que você entende que elas vão ter e, se possível, quais os passos para superar? Essa pergunta é bem, bem bacana, né? Acho que um dos principais desafios ou passos a serem percorridos aí é entender aonde estamos e aonde queremos chegar. Como empresa que contrata, empresa que implementa, consultoria, especialista. É importante que a cultura organizacional esteja aberta a essa mudança, né? Ou a essa implementação. Em alguns cenários você não tem mudança. Existem empresas que já estão bem maduras no sentido de entender o que é observabilidade e as suas necessidades. Existem cenários que não. Então eu acho que perguntas padrões para esse cenário são o que nós queremos, né? Além de seguir uma tendência de mercado, fazer algo que os concorrentes estão fazendo, é mais do que isso. O que eu espero entregar aqui com essa visão? Então, mapear o seu objetivo, o ponto zero, né, onde estamos, acho que são pontos bem, bem relevantes. E aí você encontra uma série de cenários e desafios comuns, né?
a dificuldade de entender o nível de maturidade que você está hoje. Às vezes você tem a plataforma te traz uma série de informações, mas às vezes o direcionamento está muito focado em uma ou outra feature. Então, às vezes você consegue agregar bastante valor para uma empresa, para um companheiro aí de mercado, mostrando diferentes features. Mas eu acho que o ponto principal é entender os steps que vão ser percorridos ali para que a gente alcance essa observabilidade. E saber onde a empresa está no momento, né? Nesse nível de maturidade. Eu vi que a gente falou o Jonas trouxe um negócio muito interessante, né? De time que tá ganhando se mexe, tem que trocar, tem que ir atrás. Exemplo disso daí de low code, que já tá trazendo, quando você olha no Gartner, o low code ele tá em ascensão muito forte. Você vê a Dyna já trazendo para sua plataforma, isso daí é super interessante. Só que a gente tá falando muito aqui de inovação, tendência, faltou uma coisa muito interessante que eu vou fazer para ele. Boa. Inteligência artificial generativa. Quais são os próximos passos para a Dynatrace? O que já existe? Como que a gente aplica isso daí no dia a dia de observabilidade e ainda mais numa plataforma, né? Como que o fornecedor tem visto isso daí? Como eu comentei, a Dyna ela tá sempre acompanhando as tendências de mercado, né? Então, a publicação de novas features, ela segue uma série de steps, né? Mas é um ramo, digamos assim, que a empresa já tem pessoas olhando, existem trabalhos para essa linha, estudos, enfim, e é algo que a empresa está entendendo ali como implementar, acredito eu que num futuro breve, né? Existem algumas coisas em andamento, mas ainda não são features publicadas, features abertas. Tem todo um time aí que cuida dessa parte que é bem mais aprofundado nessa linha. Mas eu posso te dizer que é algo que está sempre no radar da Dyna. Tudo aquilo que está em ascensão no mercado, a Dyna está ali. Um exemplo é a feature, eu acabei nem falando, cabia naquela sua pergunta. A feature de segurança do Dynatrace hoje ela é muito robusta. Você faz análise de código em tempo real, você vê tem relacionamento com ferramentas, publicação de vulnerabilidades pelas entidades responsáveis, e o Dyna traz features hoje bem madura nessa parte. Então, o Dyna hoje não é mais só uma empresa, uma plataforma de monitoramento e observabilidade. É uma plataforma mesmo de inteligência de software e tem recursos bem interessantes. Essa parte do AppSec ali é bem legal. Convido vocês a experimentarem que eu vi por cima. Eu mesmo me surpreendi chegando na Dynatrace quando eu pude me aprofundar ali nessa feature. É bem bacana. Então, assim como no momento oportuno a Dyna se posicionou bem ali com a questão de segurança, qualquer outra tendência de mercado deve vir coisa boa aí, viu? Com certeza. Coisa boa. A Dyna sempre surpreende positivamente. Bacana. E pegando o gancho, eu recebo muitas perguntas da galera, puta, cara, o que eu preciso para entrar na área de observabilidade? Né? E eu vejo que é um perfil diferente do que, por exemplo, um dev. Né? Um dev, eu vejo que tem ali uma stack, uma IDE, uma tecnologia, conhece um pouco de banco de dados, a parte de repositório de código. Aí quando eu vou para a parte de observabilidade, para a parte de SRE, eu vejo aqui outras características, né? Então, além do cara precisar dominar ali talvez uma tecnologia de desenvolvimento para fazer troubleshooting, a parte de skill de resolução de problemas precisa ser trabalhado. Né? Quando a gente olha para SRE, são perfis mais de engenheiro, né? Então, cara, existe um engenheiro júnior. Boa pergunta. E olhando para observabilidade, além disso, tem a parte ferramental, né? Então, a stack que o cara precisa conhecer para ir para essa parte é bem diferente do que um desenvolvedor que está começando. Então, na sua opinião, né, na sua vivência, o que você acha
da galera que tá querendo ir para a área de observabilidade, tá querendo ir para esse meio de SRE, de monitoramento, o que você indica para eles começarem a estudar e se capacitar para conseguir ir para esse mercado? Essa pergunta é bem bacana, né? Há um tempo atrás, quando eu trabalhava ainda na Telecom, a gente começava a falar muito, eu defendia muito essa ideia. Eu falava, cara, isso é uma disciplina, não é mais um puxadinho dentro da área de infraestrutura, né? Que Tá durante criando muito corpo, tempo a né? área de monitoramento foi isso, né? Então, hoje, observabilidade é uma disciplina. Você vê empresas se estruturando, é algo que está sendo desenvolvido e construído, e a gente está vivendo isso, é bem legal. Então, você encontra empresas com iniciativas bem bacanas, formatos diferentes, outras com resultado melhor ou não tão expressivo. Mas, de modo geral, eu acho que, na minha leitura, por ser uma disciplina, ela tem diferentes formas de atuação. Então, um profissional dentro da área de observabilidade, ele pode ser um cara mais próximo da stack de ferramentas ali, como instrumento e tal. Pode. Mas ele pode ser também um cara que atua mais nos insights que a observabilidade traz, nos ganhos que ela traz. Então, ele pode trabalhar mais próximo ao negócio? Pode. Eu acho que existem alguns profissionais no mercado que navegam bem entre os dois extremos e ainda tem um pouco de skill de gestão. Mas, de modo geral, eu acho que o profissional de observabilidade, hoje, ele precisa ter algo que no passado era visto em algum momento com maus olhos, que é o cara ser um pouco generalista. Hoje, ser um generalista, o que em algum momento foi até pejorativo falar, né? Eu sou generalista, o cara conhece de tudo um pouco, não conhece de nada. O pessoal falava muito disso. Uhum. Eu entendo que hoje o profissional de observabilidade tem que conhecer de tudo bastante, não de tudo um pouco. Então, você tem que conhecer de tudo bastante, algumas coisas conhecer muito a fundo, e outras coisas você tem que ter no mínimo entendimento que existe, para que serve, aquela questão do onde vivem, o que comem, né? Enfim. Então, um profissional de observabilidade hoje, na minha opinião, ele precisa ter, assim como o nosso colega falou há pouco, ele precisa ter muito interesse em estudar, entender, e tem que ter a mente muito aberta. É uma área muito viva. Você está falando aqui da tecnologia, sei lá, de container, como que roda uma aplicação em container. Daqui a pouco você está falando de um aplicativo mobile que trabalha numa plataforma, uma linguagem híbrida. Daqui a pouco você senta numa sala de reunião e você está falando com o indicador com C-level. Então, o profissional de observabilidade, na minha leitura hoje, é um cara, uma pessoa, né, mais completa. É um desafio, eu acho que é bem complexo de fechar um perfil, mas eu diria que é alguém que gosta um pouco do técnico, tem que gostar de um pouco de técnico, mas se ele tiver um jogo de cintura, um olhar para o lado de soft skill bacana, que é o que faltou muitas vezes no profissional técnico, é uma pessoa que vai se destacar. Então, eu acho que não dá para ficar só em um extremo mais. Ele é a ponte, né, cara? Ele vai navegar, que a gente fala muito, né? Permeia a corporação, né? Uma transversal, sim. Exato. Bacana. E aí, para fechar, cara, tem uma última pergunta. Como que a empresa da Dynatrace, com o seu produto, né, apoia as práticas de SRE no dia a dia? Como que você tem visto isso daí? Para alavancar ainda mais essa prática, essa adoção, ou aprimorar já o dia a dia de um profissional SRE? Como que você enxerga isso daí? Como que você pode falar até mesmo do produto apoiando? A empresa em si, ela faz parte de uma série de frentes na área de tecnologia. Então, só fazendo um comentário que eu acho legal, o projeto OpenTelemetry conta com o apoio da Dynatrace, a Cloud Native, a CNF, falei há pouco que eu ia errar a sigla. Cloud Native Foundation também é uma frente que conta com a participação da Dynatrace. Nós estivemos presente no encontro recente de Cloud Kubernetes Day, que aconteceu aqui em São Paulo. Então, a Dyna, ela é uma empresa que está antenada e ouvindo os profissionais dessa área, né? Falando do produto em si, o Dyna, ele se integra, na minha leitura, muito bem com a plataforma, com a disciplina de CRE.
e ela provê recursos, cara, que na minha opinião vão de encontro ao que o profissional tem no dia a dia. Você consegue centralizar ali informações das suas plataformas clouds, você consegue integrar com ferramentas da esteira de DevSecOps, com ferramentas de pipeline. Então eu acho que o Dyna, que nem eu comentei há pouco, ele tem interfaces que integram diferentes nichos da área de tecnologia, e SRE, na minha opinião, está bem dentro ali. E ele gera uma série de informações, métricas. A gente fala que o Dyna gera tanta informação que você precisa ter um olhar para aqueles dados, sabe? É bem importante entender. E geralmente o profissional de SRE tem esse skill, né? É uma pessoa mais técnica ali, que desce o nível, tá? Então o Dyna traz bastante insumo para essa área e geralmente o pessoal gosta bastante, hein? E a gente tá falando de muita coisa aqui, né? Quem tiver alguma dúvida sobre como implementar isso daí, tem um framework muito bom, CO Codex. Esse daí é um framework que está sendo construído por profissionais aqui do Brasil, capitaneado pelo Arthur. É um framework que quando eu vi, já desde a primeira vez já comentei, tanto para até legal para analista, né? É muito voltado para C-level, mas o analista quer entender, quer ser um profissional de observabilidade, quer pegar essa parte mais generalista, olhar para o framework CO Codex ali, te dá uma boa noção do que você precisa pincelar, né? E para o C-level, se nortear, como que eu posso, na minha empresa, encaixar, como se fosse um Lego, né? Perfeito. Então, tenho visto aí como uma grande ajuda aí para o mercado como um todo, né? Show de bola. E feito por profissionais brasileiros. Exatamente. A gente super apoia aí e a gente é seguidor aí nato desse framework, né? E tem um outro parceiraço nosso aí que é a JLCP. Esses caras não são especialistas em Dyna, né? Mas os caras conhecem muito de Datadog. Podem vir aí, já fica aí o convite, Jorge. Ser parceiro Dynatrace, hein? E os caras conhecem demais, são, né, especialistas em Zabbix, em Datadog. E os caras também têm curso lá para realmente fazer formação. E não é curso de 24 horas, não. Né? São cursos de 100 horas. Então são cursos ali que entram no detalhe mesmo, para realmente você sair formado na questão da tecnologia que você está olhando ali. Então, Zabbix e Datadog. E tem a questão de que você tinha comentado que a POC, eu quero colocar uma das ferramentas, mas eu não tenho ainda a convicção de que eu preciso... Se vai realmente me atender. Então, você troca ideia com os caras, agenda uma reunião, é free, fala que é do TechOps, demonstração, e aí você ganha um agrado. É isso aí. Show de bola. Considerações finais, Jonas. Fique à vontade. Cara, só quero agradecer o convite. Foi bom reencontrar os amigos. Um prazer. Fiquei feliz em saber aí que nossa área, sabemos que é pequena, mas fiquei feliz em saber que o Ademar, por exemplo, tá numa casa que eu já passei. Mundo pequeno, cara. Mundo é pequeno demais, cara. E desejo sorte aí ao trabalho de vocês. Achei muito bacana a ideia do podcast. Eu já tinha visto alguns recortes no LinkedIn, no Instagram. Cara, espero que seja o primeiro convite de alguns. Contem comigo. Com certeza. Contem com a Dyna, né? Como funcionário da Dynatrace hoje, acredito que eu posso deixar vocês bem tranquilos que é uma empresa bem bacana, mas contem comigo e, cara, sucesso. Achei bem bacana. Parabéns. Show de bola, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar conteúdo bastante valioso. Muito. Né? Muito. Ensinou a gente aqui bastante. Muita coisa eu não tinha visão da ferramenta. E aprendi muito contigo. De novo, né? De novo. De novo, cara. Obrigado pelo seu tempo. E é isso. Cara, eu quero agradecer de verdade, de coração, poder te reencontrar. Quando a gente começou a trabalhar ali junto num projeto lá no Santander, o Jonas, eu dizia que ele era a peça-chave para o projeto dar certo. Ele é um cara de um relacionamento Sim. fácil, um cara técnico, um cara assim que
Eu tive muito apreço quando trabalhei com ele, um cara fenomenal, e poder te trazer aqui como um profissional da Dyna3, poder falar dessa ferramenta que eu sou muito fã, assim, é uma satisfação para mim. Espero que em breve você volte e com certeza se voltar vai ter mais novidade aí do produto, e espero que de inteligência artificial, que eu sou fã, já tem, mas eu quero ver aí na prática no Dyna3 a inteligência artificial generativa, que eu acho que vem muita coisa boa, nessa feature aí. Sensacional. Obrigado, Jonas. Cara, obrigado, Jonas. Valeu, valeu gente. pessoal.